Saúde, você que acompanha o Bahia Meio Dia já aprendeu como cuidar do corpo, da alimentação, proteger a pele, principalmente no verão, a estação mais quente do ano. Hoje nós vamos falar dos cuidados com os olhos. Quais as doenças mais comuns nessa época, o que fazer para evitá-las? As crianças, os pais devem ter cuidados específicos? Sobre o assunto eu converso agora com o oftalmologista Antônio Nogueira, nosso convidado de hoje. E você já fez a sua pergunta aí em casa? Se não fez, o telefone é o que aparece aí na sua tela, 3214-6622. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Bahia Meio Dia. Prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Afinal, o que é mais comum aí aparecer geralmente, né? O verão traz aí algumas doenças e os olhos têm que ter uma preocupação especial. Perfeito. O verão é comum aparecer algumas doenças que realmente têm incidência aumentada nessa época do ano, devido ao aumento dos raios ultravioletas, UVA e UVB, que realmente são mais prevalentes nessa época. Então, existem algumas doenças, por exemplo, a conjuntivite. É a mais comum delas. É a mais comum delas. Geralmente 70% das doenças surgem nessa época. 70% das conjuntivites são virais. A conjuntivite é uma inflamação na membrana, uma membrana fina que recobre externamente a parte branca do olho, que é a esclera, e internamente a pálpebra. E uma vez inflamada, ela pode provocar alguns sintomas, como lacrimejamento, secreção, dor nos olhos, fotofobia. E por que a conjuntivite geralmente aparece? É devido à poluição, devido especificamente à exposição ao sol? Perfeito. Nessa época do ano é mais comum os conglomerados, ou seja, as pessoas se reúnem mais. Então, como uma vez a conjuntivite, na sua causa infecciosa, ser uma doença contagiosa, ela é mais comum realmente nessa época do ano pela proximidade das pessoas. Então, basta triscar no olho, não lavar as mãos e um aperto de mão já pode ser o responsável pela transmissão da doença. A Vanessa, lá de Itajuípe, ela pergunta exatamente se o verão propicia, né, a conjuntivite. O senhor já disse que sim, mas ela pergunta quais são os sintomas, para ela saber que está aí com a conjuntivite. Os sintomas da conjuntivite são lacrimejamento, olho vermelho, secreção, que pode ser amarelada no caso das bacterianas, além de fotofobia, ou seja, um aumento da sensibilidade à luz devido à conjuntivite. Então, tem alguma outra doença que geralmente aparece nessa época também, além da conjuntivite? Nos olhos existe o aumento da incidência de raios solares, também pode antecipar a catarata, que é um distúrbio do cristalino, que é uma lente que fica atrás da córnea. Além disso, pode se provocar também a ceratite actínica, que é uma doença causada pela exposição anos a fio, e pessoas mais velhas podem estar com a córnea ressecada devido realmente ao aumento da exposição solar. A síndrome do olho seco também é uma doença que pode aparecer nessa época. O que seria a síndrome do olho seco? A síndrome do olho seco, como o nome já diz, é uma síndrome causada por alguns sinais e sintomas, como por exemplo, olho vermelho, coceira dos olhos, aumento da sensibilidade à luz também. Ela é mais comum no verão devido ao aumento dos raios ultravioletas. Ela é causada por alguns fatores, como hábitos de vida, como por exemplo, pessoas que utilizam o computador mais de 6 a 8 horas ao dia, chamada síndrome do usuário de computador. A questão das lentes de contato. Perfeito. A pessoa que usa lente de contato, ela pode entrar na piscina ou no mar com a lente, é aconselhável? Perfeito. A lente de contato, é um acessório óptico usado para quem não se adapta ao uso de óculos. Certo? Uma vez que você vai entrar na piscina ou mar, é interessante que você retire essa lente de contato, pois ali pode se provocar alguns depósitos de bactérias, e uma vez ele no estojo, onde se guardam as lentes, pode se formar uma colônia de bactérias e desenvolver uma inflamação, uma conjuntivite, devido ao uso de lentes de contato. Não é aconselhável, então? Não é aconselhável. A Daniela de Itabuna fala, né, que o cloro, geralmente a água do mar, o cloro das piscinas e a água do mar provocam vermelhidão. O que a pessoa deve fazer aí depois, né, que tiver já com o olho aí irritado? A água do mar é hipertônica, ou seja, tem realmente bastante quantidade de sais. Existem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior a esses sais. Então, uma vez que saiu do mar, estiver com o olho vermelho, lavar com água corrente e instilar um lubrificante. Sempre interessante procurar o oftalmologista para ver qual seria o melhor colírio nesses casos. Tá certo. A Leda Alencar pergunta, tontura ou mal-estar. Quando sente tontura ou mal-estar, quando abaixa a cabeça, isso pode ser aí um sintoma de um problema na visão?
Tontura e mal-estar, além de cefaleia, pode ser sintoma de baixa de acuidade visual. Ou seja, a pessoa pode realmente estar precisando de uso de óculos. É interessante ir no oftalmologista e identificar, fazer o exame minucioso do paciente. Uma vez descartada a causa oftalmológica, estará encaminhando para outras especialidades a fim de que se faça o diagnóstico preciso do paciente. O Gilson e o Helenildo, o Gilson lá de Pau Brasil e o Helenildo de Ilhéus fazem a mesma pergunta. O que fazer para proteger os olhos, então, durante o verão? É interessante usar bonés, chapéus com abas grandes e óculos com filtro contra raios UVA e UVB, pois uma vez usando óculos escuros se forma uma câmara escura, isso dilata a pupila e aumenta a incidência de raios luminosos que chegam à retina, e isso é tóxico à retina. Então é necessário o uso de óculos de qualidade, comprado em óticas com selo de garantia. Tá certo. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Bahia Meio Dia. Uma boa tarde. Obrigado, eu agradeço. Companhia da Mídia. Clipagens eletrônicas do seu programa de televisão preferido ou da reportagem que você perdeu. Entregue em DVD personalizado. Produção de vídeos técnicos e institucionais. Uma facilidade para você ou sua empresa. Suporte em comunicação empresarial. Os seus projetos saindo do papel. Fale conosco. 73-8117-3776. Companhia da Mídia. Um passo à frente.